dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um Palavra à Mesa, nosso estudo de escola bíblica. E hoje eu estou aqui com meu amigo Gabriel Leon. E nós vamos compartilhar um pouquinho, Gá, sobre o apóstolo Filipe. Nós estamos na série, de estudos sobre os 12 apóstolos de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o apóstolo Filipe. Mas antes disso, cumprimento o pessoal, Gá. Dê uma boa-vindas aí para o pessoal. Que nem inglês me apresentou, meu nome é Gabriel, Gabriel Leon. A gente está aqui numa jornada estudando sobre os apóstolos e a gente tem visto que em cada apóstolo a gente aprende uma coisa que se encaixa com a gente. E está sendo muito proveitoso, está sendo assim muito edificante ter esse momento aqui, sabe, Gleice? A gente tem aprendido muito, tem colocado muito na prática aquilo que a gente tira como lição e eu acho muito bom. É muito bom. Vamos para mais um aí, né, gente? Nós esperamos que o pessoal que está acompanhando, que está estudando juntamente conosco, também aproveite este momento de dedicação, de estudo, de aprendizado, que identifique também, com os apóstolos. É sempre muito rico a gente aprender aquilo que eles deixaram para a gente aqui, Então, o apóstolo Filipe, o nome Filipe, ele é de origem grega mesmo. Alguns apóstolos, se não me engano, a maioria deles, o nome é de origem hebraica e aí tem a tradução grega, O Novo Testamento ele já foi escrito no grego. Mas o Filipe não, o Filipe já é de origem grega e tem como significado amigo ou amante dos cavalos. E esse nome dele, essa origem dele grega, dá a entender, pode ser interpretado que a sua família tinha aí envolvimento mesmo com a cultura grega e ele era mais voltado aí para a cultura grega. Ele era natural de Betsaida. Gá, você pode abrir, por favor, em João, no capítulo 1, versículo 44? 1:44? Isso, é uma citação aqui. João 1:44. João, capítulo 1, versículo 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Isso. Então, ele era natural lá, de Betsaida, da Galileia, da mesma região, é Galileu, da mesma região de Jesus e dos outros 11 apóstolos, Só um apóstolo que não era de lá, que era realmente da Judéia, que era Judas Iscariotes, mas ele era de lá. A palavra de Deus, a Bíblia, não fala a profissão de Filipe, mas por ele ser daquela região, e aqui quando vai falar da naturalidade dele, fala que ele era da mesma cidade que André e Pedro, então, pode ser entendido também que possivelmente ele seria também um pescador, assim como a maioria deles ele eram. A Bíblia também não fala da família dele, Não tem nenhuma citação de Filipe sobre pai, mãe, irmão, se ele era casado ou não. Não há nada disso sobre a vida dele, sobre familiares, não. Abre, por favor, em João, no capítulo 1, versículo 43. João 1:43, né? Isso. Já estava aberto aqui já. Já estava no 44. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse, segue-me. Continua? Isso mesmo, é só esse mesmo. Então, o chamado de Filipe, ele foi por Jesus mesmo, Esse texto é só uma citação de que Filipe, ele foi um dos 12 e ele foi chamado pelo próprio Jesus de forma pessoal. Teve alguns apóstolos, todos eles foram chamados por Jesus, mas alguns tiveram a apresentação mediada por outro. Por exemplo, o apóstolo André, a gente viu que ele apresentou Pedro a Jesus, então foi mediado por ele. Teve outros apóstolos que foram assim, mas o Filipe foi Jesus que chamou ele de forma pessoal. Direto. Foi um encontro direto com ele, isso mesmo. E Filipe, ele fez algo muito legal que nós já vimos em algumas aulas também, um movimento feito por outros apóstolos, que foi de forma imediata
a aceitar Jesus, o convite de Jesus, ter esse coração assim entregue mesmo, não pensar muito, segue-me, e ele de forma imediata seguiu Jesus. Mas ele não só fez isso, como ele já deu o primeiro sinal de evangelista. Ali ele já sinalizou um coração evangelista. Porque ele também chamou outro apóstolo, que é o Natanael, ou Bartolomeu, né? Nós teremos uma aula sobre ele também. A gente vai conhecer um pouquinho sobre Natanael. Mas foi Filipe quem apresentou, né? Falou de Jesus para Natanael e disse: Natanael, nós encontramos o Messias. E isso é algo muito interessante, por quê? Porque a primeira coisa que nós recebemos de bom, aquilo, uma notícia boa, algo bom, um presente, a gente quer sempre impartir com alguém que a gente gosta, né? Que está próximo. E o coração de Filipe é revelado aqui, né? Um coração de que alguém que recebeu algo precioso, algo bom, algo que eles estavam esperando há um tempo, e imediatamente ele foi impartir, né? Ele convidou o Natanael para fazer parte Vê que a daquilo. Bíblia fala que o evangelho são boas novas, né? São boas notícias. E você vê muita assim, disposição de Filipe Verdade. de evangelizar. Uma disposição, porque quem carrega uma boa notícia não consegue ficar só com ela. Não consegue. Quem carrega uma boa nova não consegue guardar só para si. Quem carrega uma boa novidade, ele sempre vai caminhar como quem joga sementes. Vai sempre caminhar como alguém que, não, fulano tem que conhecer essa boa notícia. Ciclano tem que conhecer essa boa notícia. Então o evangelista acaba sendo natural, porque ele conhece primeiro a boa nova, né? É verdade. E leva a outros, né? Sim. Amém. Glória a Deus pela vida dos evangelistas. Amém. Na Bíblia, nas Escrituras, não há tantos escritos sobre o apóstolo Filipe, né? Não há muitos feitos, ele não é tão conhecido assim como alguns apóstolos, mas ele é citado em alguns momentos muito importantes do ministério de Jesus. Você pode abrir, por favor, João, Gá, em João 12, versículo 21. Enquanto Gabriel vai abrindo aqui a palavra do Senhor, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, tá? Se inscreva aqui no canal da igreja, Ministério 1. Também siga a gente lá no Instagram, Ministério 1. Nós estamos sempre compartilhando algo da parte do Senhor, nós temos ministrações, nós temos horários, né, de cultos, de eventos aqui promovidos pela igreja. Então, é muito importante que você esteja conosco, né, que sejamos verdadeiramente um. Deixa seu comentário aqui também nessa aula, se você tem alguma curiosidade, se você tem alguma dúvida, algum questionamento a respeito dos apóstolos, em especial essa aula, né, que estamos falando sobre o apóstolo Filipe. Então, deixa seu comentário aqui, nós iremos respondê-lo, tá bom? Curte aí, que é para o YouTube entender que essa aula é importante, que este conteúdo é bom e vai ser espalhado para mais pessoas, tá bom? Vai ser melhor engajado. É isso aí. Vai conseguir alcançar mais gente. João 12, versículo 21. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Essa passagem é uma passagem que alguns gregos, eles queriam conhecer Jesus. Eles ouviram falar de Jesus, né? Jesus estava ganhando fama, sendo conhecido por todos os seus milagres, sinais e maravilhas. E os gregos queriam conhecer Jesus. Só que esses gregos, eles não foram diretamente a Jesus. Eles procuraram o apóstolo Filipe. Se a gente ler um pouquinho mais à frente, nós vamos ver que Filipe procurou o apóstolo André, e aí eles dois levaram os gregos a conhecer Jesus. Então, Filipe, ele está neste momento, né? Ele é citado neste momento. Ele é alguém que nós podemos identificar, alguém acessível, porque outras pessoas, né? Não era judeu, não era ali da nacionalista, né? Não era da nação deles, mas eram gregos. E eles queriam conhecer Jesus e procuraram primeiro Filipe
e Filipe procurou André. Então, a gente vê que uma característica muito interessante, muito forte dos apóstolos e aqui do Filipe, é ser acessível. É ser alguém que as pessoas vão conseguir acessar, encontrar, conversar com facilidade. Porque para a gente apresentar Jesus a outras pessoas, nós precisamos ser pessoas acessíveis. Pessoas em que as pessoas não terão medo de serem julgadas, não terão medo de serem condenadas, seja por qual motivo, por não serem do mesmo credo que o nosso, né? Não ter a mesma crença, a mesma cultura, não ser da mesma linhagem social. Não importa. Nós precisamos ser pessoas acessíveis, porque o evangelho, o reino de Deus é para todos, né? Nós estamos aqui para manifestar a glória do Senhor na terra. E se nós não atrairmos pessoas e repelirmos, o evangelho não vai ser propagado. Então, essa é uma característica muito linda que nós podemos ver aqui nessa atitude, na forma como Filipe e André, eles são abordados e eles levam, né? Eles apresentam esses gregos a Jesus. Lá em João, no capítulo 6, versículo 5, tem uma outra passagem que o Filipe também faz parte. Ele é citado também. João 6, 5. Isso. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Pode continuar, Gá. Tá. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Amém. Essa passagem aqui é a passagem da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Foi naquele momento em que Jesus fez a pregação, tinha muita gente, eram muitos homens, mulheres, crianças estavam ali reunidos e eles não tinham alimento. E chega um determinado momento que já está no fim do dia, o pessoal está com fome, não tem pão ali, não tem nada, não tem nenhum mercado próximo, a Bíblia fala que não tem mercado próximo. E Jesus, ele faz uma pergunta. Nós lemos aqui agora que Jesus quis provar a fé de Filipe. Jesus pergunta: onde que nós iremos comprar pão para toda essa gente? E Filipe, ele responde dizendo assim que Jesus mandasse o pessoal ir embora. Ele fala: Senhor, manda o pessoal ir para casa, já está tarde, eles estão com fome, cansados, nós não tem nenhum mercado aqui perto para a gente comprar pão, não temos dinheiro para comprar pão para todo mundo, então é melhor que dispense todo mundo. Só que nós vimos aqui que Jesus já sabia do que estava prestes a acontecer. Então, o que nós podemos perceber aqui? Que Filipe, ele era muito pé no chão. Sabe aquela pessoa assim, racional? Calculista, né? Calculista, que ele queria que as coisas funcionassem bem, que a organização por conta dele, sabe aquela pessoa organizada? Vamos cuidar para que não falte água, para que tenha cadeira, para que o ar-condicionado esteja numa temperatura ideal para as pessoas. E se as pessoas sentirem falta de algo, se nós não tivermos a condição de atendê-las, de assisti-las, então nós vamos passar para que outro o faça. Só que nesse momento, Jesus, ele estava prestes a fazer um dos milagres mais citados no Evangelho, que é a multiplicação dos pães e dos peixinhos. E aí nós vemos, né, que um outro apóstolo, uma outra pessoa exerce a fé, que reconhece que tem ali 5 pães e 2 peixinhos e leva para Jesus. Então, eu acredito que nós devemos sim ser pessoas organizadas, devemos sim nos preocupar com o bem-estar dos nossos irmãos, oferecer o melhor, mas a racionalidade, ela não pode ser superior à fé. Né? Eles estavam ali, Filipe, naquele momento, ele estava sendo provado por Jesus, e eu acredito que o milagre que Jesus fez era realmente para dizer para ele: olha, Filipe, eu estou aqui, o seu coração, eu quero quebrar sua racionalidade. Sua racionalidade, tenha fé, porque eu estou aqui. Então, além de impactar todas aquelas pessoas, de fazer
que o nome de Deus fosse glorificado, eu acredito que Jesus queria realmente conquistar o coração de Filipe ali de uma vez por todas. De uma vez por todas. Jesus queria que ele fosse além do natural, além do que ele estava vendo, além da capacidade do que ele poderia oferecer, humanamente falando. Jesus queria mostrar para ele, existe algo sobrenatural. Eu sou o sobrenatural. E para mim, Jesus ele não tinha dificuldade alguma de dizer, de mostrar, principalmente para aqueles que estavam perto dele, né? Que eram os que estavam realmente vendo o milagre, como o milagre estava acontecendo. Todos os bastidores do milagre, os apóstolos é quem estavam, né? Muitas pessoas só viam o milagre quando ele já estava pronto. Mas eles estavam nos bastidores com Jesus, conhecendo a vida de Jesus. Então, aquele momento, eu acredito que foi um momento muito impactante para Filipe, viu? Eu acredito muito também, viu, Gleice? Porque na hora que Jesus, ele sempre quebra nossas estruturas, né? Exatamente. Você vai ver em todos os discípulos que a gente tem estudado, um Jesus que quebra nossas estruturas. Que quebra, quando eu falo quebra nossas estruturas, eu não estou falando de alguém que quebra e deixa, mas alguém que quebra e remodela de acordo com o padrão Verdade. celestial, de acordo com aquilo que é propósito dele. Então a gente tem que aprender a discernir entre a nossa alma e nosso espírito para falar bem assim, peraí, por mais que eu esteja triste nessa situação, por mais que eu perdi o controle sobre algo, Deus está me remodelando, Deus está me alinhando com aquilo que é eterno. Deus está me alinhando com aquilo que é do propósito dele. É verdade. Amém. E Filipe, ele faz alguns questionamentos que são naturais de todo ser humano, né? E, por exemplo, lá em João 14:8, tem um outro momento em que Filipe também faz uma outra indagação a Jesus. Ele era ousado, né? Quer que lê? Sim, por favor. João 14:8. E ele fala mesmo, né? Ele era Onde é que a gente ousado. vai comprar pão? Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Tá vendo? Ó, Filipe, ele saiu de um nível ali de total racionalidade. E aí, a indagação que ele faz para Jesus aqui não, você é o Filho de Deus. Agora ele está afirmando que Jesus é o Filho de Deus e pede para que mostre o Pai. Jesus, em seguida, fala com ele, mas vocês já conhecem o Pai, porque vocês estão vendo o Filho. Oh, Eu sou o Filho e em mim vocês veem o Pai. Isso é uma revelação muito profunda, que se alguém que não fosse ousado não teria acessado, né? não teria acessado, Meu não teria Deus. recebido a revelação. E nós também não. Porque nós temos essa revelação mediante a palavra do Senhor. É o que tá escrito aqui, através daquilo que os apóstolos provocaram. Uau. Eles provocaram essa aparição. Eles provocaram a demonstração. Né? Não que Jesus não soubesse de nada, mas foi exatamente isso que Filipe fez. Né? Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz, vocês veem o Pai, porque vocês estão me vendo. Então, é a nossa convicção de que nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo como sendo triuno. Né? Nós temos a convicção de que nós acessamos o nosso Pai eterno por meio do Filho Jesus Cristo. Nós temos aqui também algumas aplicações, né, que nós podemos aprender com a vida do apóstolo Filipe. Essas são as 3 citações que ele está, e tem as outras, né, quando cita o chamado de todos os 12 apóstolos, então o nome dele está lá, Filipe. Quando eles estão reunidos em Atos 2, lá em Pentecostes, o nome dele também é citado. Então, todos os outros momentos em que os 12 apóstolos são citados, Filipe também está. Uma das aplicações que a gente pode trazer aqui, aprender mesmo com o apóstolo Filipe, é essa disposição imediata em seguir Jesus. Né? Quando Jesus o viu e o chamou, segue-me, fez o convite, imediatamente ele parou o que ele estava fazendo e seguiu Jesus. Né? E exerceu um evangelismo pessoal, como
como eu disse anteriormente, aqui no começo, a Bíblia não tem tantos relatos de um ministério grande, onde ele anuncia Jesus para muitas pessoas. Mas ele levou Natanael, ele levou os gregos até André, que levou até Jesus. Então, de forma muito pessoal, ele exerceu o ministério dele, né? Ele teve coragem e fidelidade para exercer o ministério. E conosco é assim também, né? Nós somos instrumentos do Senhor. Pessoas conhecem Jesus através de nós. Cristo, ele tem várias maneiras de convencer. A gente sabe que na palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo que nos convence, né, do pecado, que nos leva ao arrependimento. Mas você sempre vai ver o Senhor se movendo através de pessoas, né? E nós somos esse canal. Felipe aqui foi um canal de bênção na vida de muitas pessoas, né, para a pregação do Evangelho, e nós da mesma forma, né? Eu creio que a nossa vida, a forma como a gente atua no nosso ministério, com certeza, né, causa impacto na vida de outras pessoas, e Jesus é revelado através de nós. Nós somos os pequenos cristos, né? Nós somos os petrinhos, né? Os pequenos cristos. Outra coisa que nós podemos aprender aqui com a vida do Felipe é essa organização, a preocupação que ele tinha em organizar, mas que a fé, ela é além. Ela é além do natural. Às vezes, a gente não precisa contar só com as circunstâncias, né? Só com o que está disponível. Mas a gente pode ir além. Nós podemos confiar que o nosso Deus, ele pode fazer mais. E Felipe experimentou isso de uma forma muito prática, né? Ele não tinha nada, dispensa o povo, mas aí Jesus foi lá e multiplicou 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas. Né? A palavra do Senhor fala que era só de homens, fora mulheres e crianças. Então, ele experimentou uma fé que foi além da lógica, além da racionalidade, além do natural. E que nós possamos experimentar e viver isso também em Deus, né? Termos a convicção de que Jesus, onde ele estiver, o milagre vai acontecer. Ele pode fazer todas as coisas, né? E buscar conhecer ao Senhor, porque Felipe fala assim, você vê que um coração desejoso, quando ele fala, mostra-nos o Pai, é porque ele tinha um desejo, tinha algo ali dentro dele, querendo sede de Deus, sede de conhecer o céu, aquilo que Jesus estava falando, que às vezes não fazia muito sentido, e Jesus tinha muito cuidado com isso, né? Jesus falava alguma coisa, às vezes ensinava por uma parábola, eles não compreendiam, aí Jesus tinha toda a paciência de explicar, de revelar. E só quem tem um coração assim desejoso vai buscar conhecer o Senhor de forma profunda. E foi isso. A nossa fome nos leva a lugares mais altos. É isso. A nossa fome, ela sempre vai provocar os céus a níveis mais altos. É isso, é isso. Você vê muito isso no Felipe, ele é muito direto nas perguntas. Muito. Não tem rodeios. A minha curiosidade é essa. Então, Jesus, como assim? Me fala. E eu acho isso muito interessante. Eu acho que isso é um nível de intimidade que a gente vai criando com o Senhor. Né? A gente vai tendo com o Senhor. E a gente entende que realmente Ele é Pai. Porque um filho faz pergunta direta para o Pai. Né? E ele pediu para que Jesus revelasse o Pai. E eu acredito que ao longo do ministério dele, ele realmente viveu coisas sobrenaturais. E é o que Deus tem para nós também, né? Eu tenho aqui 2 curiosidades que as tradições dizem, né? A gente não consegue verificar isso nas escrituras, não está na Bíblia, mas são historiadores, estudiosos da época que trazem aqui que Filipe, provavelmente ele pregou na Frígia, na Síria e na Grécia. Foram os locais onde ele exerceu aí o ministério apostólico, né, missionário, evangelístico. Foi nessas regiões aí. E ele também foi martirizado em Hierápolis, que é na atual Turquia. Ele sofreu um martírio dele, foi uma crucificação, segundo os historiadores. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele foi apedrejado
enquanto estava crucificado e enforcado. E ele permaneceu fiel até o fim, né? Todos os apóstolos tiveram a sua vida impactada, transformada por Jesus, conheceram Jesus, caminharam com Jesus de uma forma tão profunda que eles se entregaram à morte mesmo, né? Que eles decidiram que morrer era lucro, né? Viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo, mas todos os outros apóstolos viveram isso de uma forma genuína. E a minha oração, o meu pedido, né, ao Senhor hoje é para que a nossa fé seja tão genuína, para que o nosso conhecer de Jesus seja tão profundo ao ponto de não temermos a morte. Não temermos a morte, não temermos a calúnia, a perseguições. Os nossos dias, os tempos têm ficado cada vez mais difíceis. Naquele tempo já era muito difícil, porque a igreja estava nascendo e já nascendo sob perseguição. E a igreja está caminhando para o fim e para o fim com perseguição. O nosso mestre foi perseguido, o nosso mestre sofreu todo tipo de calúnia, nosso mestre foi ferido e nós não passaremos por algo diferente, né? Mas nós temos a alegria de saber que o Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco. Isso foi uma promessa que Jesus fez, né? Jesus prometeu que, ainda que neste mundo nós sofrêssemos todas as aflições que temos que sofrer, que sofreremos, Ele estaria conosco até o último dia, Aleluia. até o fim e para a eternidade. Então, é isso que nós podemos aprender hoje, né, com a vida do apóstolo Filipe, sermos sinceros diante do Senhor, termos desejos, sermos desejosos de conhecer a Deus de uma forma profunda, termos uma vida com Jesus impactante para nós, ao ponto de nos entregarmos verdadeiramente, de não temermos a morte, e para outros, que pessoas sejam impactadas, transformadas através do nosso testemunho de vida, né? Amém. Aleluia. É muito enriquecedor, né? É muito enriquecedor isso que acontece com o Filipe. É muito enriquecedor. É verdade. Amém. Amém. Então, essa foi a aula de hoje, né? Sobre o apóstolo Filipe. Vamos orar? Amém. Agradecendo ao Senhor por essa palavra e que nós sejamos transformados verdadeiramente. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Te agradecemos, Jesus Cristo, pela vida dos teus apóstolos. Agradecemos pelo que Jesus fez. Jesus deixou a sua glória, esvaziou-se de si, humilhou-se tomando forma de homem e veio alcançar estes homens. Veio transformar, impactar a vida destes homens e também a nossa. Através dele, Senhor, o fundamento da igreja foi estabelecido. Esses homens receberam capacitação do Espírito para evangelizar, para pregar, para anunciar o Evangelho, o reino dos céus. E esse Evangelho tem nos alcançado e para a glória do Senhor alcançarão a muitos. E que nós possamos, Senhor, assim como eles foram desejosos de conhecer o Senhor, assim como eles viveram com o Senhor, tiveram uma vida transformada, eu oro, Deus, para que a nossa vida seja transformada, para que sejamos impactados verdadeiramente, para que possamos viver um evangelho com o Senhor de forma genuína, pura, verdadeira, Senhor. E que assim possamos também exercer o chamado do Senhor para a nossa vida, impactar outras pessoas, evangelizar, dizer a boa nova de salvação que está em Cristo Jesus. Essa é a maior recompensa, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que sejamos capacitados para isso através do Espírito Santo de Deus e que possamos assumir a missão, assim como esses homens assumiram, e para a glória do Senhor estamos sendo alcançados e o Evangelho está sendo propagado até a volta do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. 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 Até a próxima aula. Deus abençoe. Valeu, galera.